melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Um excelente domingo a todos, irmãos. Atendendo a solicitação da irmã Raíra, e já tendo conversado pelo Zap, por mensagens pelo Zap com o irmão Sérgio, nós achamos que é extremamente pertinente mesmo, interessante retomarmos as nossas aulas da escola dominical. Nós ali estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tanto os alunos, frequentadores assíduos, como aqueles que comumente não participam da escola dominical. É um convite que nós lançamos aqui para que você fique conosco até o fim. Comumente a nossa aula presencial ela dura em torno de 1 hora. Mas aqui, conversando com a Raíra, nós realmente vamos tentar encurtar ao máximo para meia hora, queridos. Vai ser um pouco difícil para mim, mas eu vou tentar. Prometo para vocês, tá? Então sejam muito bem-vindos, Nós estamos estudando não sei se vai dar para aparecer, esta revista aqui, Excelente revista, por sinal. Ela trata da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós iniciamos a lição número 5. Nós vamos dar continuidade hoje, não sei se nós vamos encerrar. Mas ela trata sobre carnalidade, mundanismo e divisões, aonde? Dentro da igreja de Corinto, tá? Então nós vamos fazendo paralelo entre os problemas vividos pela igreja de Corinto, e os problemas que a gente vive hoje. Eu achei extremamente pertinente essa publicação da ABU Editora. 1 Coríntios é o livro perfeito para o momento atual, 2020. Seu objetivo é ajudar as igrejas a reconhecerem os problemas e as tensões que confrontam o povo de Deus num mundo cada vez mais urbano. Corinto era uma igreja complicada. Aliás, esse é um título de um livro do pastor Augusto Nicodemos. Corinto, uma igreja complicada. Por que será que a igreja de Corinto deu tanto trabalho, tanta dor de cabeça e tanto sofrimento para o apóstolo Paulo? Antes de nós entrarmos propriamente na lição, nós vamos fazer uma breve revisão. Vamos falar um pouco da cidade de Corinto, A igreja de Corinto, obviamente, estava situada dentro da cidade de Corinto. E o que era essa cidade, Então a gente sabe que ela foi destruída pelos romanos também em 140, eu não me lembro exatamente. Antes de Cristo, ela tinha sido destruída pelos romanos. Mas, dada a sua importância estrategicamente geográfica, do ponto de vista geográfico, ela é extremamente estratégica. Ela foi reconstruída por Júlio César em 44 a.C. Ela é uma cidade grega, ela fica na Grécia. Contudo, é uma colônia romana, que nessa época o Império Romano dominava o mundo. Ela foi a capital da província da Acaia, tá? Ela é um pequeno pedaço de terra que liga o continente à península do Peloponeso. Então nós vemos aqui nesse mapa, fica mais fácil a gente visualizar, Aqui a gente está vendo a Itália, a bota aqui é a Itália. Aqui nós temos Roma, a capital da Itália. Aqui nós temos o mar Mediterrâneo, E aqui nós temos a Grécia, tá? Bem aqui nessa seta verde, exatamente aqui, tá? Nós vemos a cidade de Corinto aqui. Então vocês podem perceber que ela fica entre 2 mares, Por essa posição estratégica da cidade de Corinto, ela jamais poderia deixar de ser reconstruída de fato. Porque comumente uma cidade tem um porto só, E já é uma cidade bem movimentada quando se tem um porto só. Imagina a cidade de Corinto, que tinha 2 portos, Lecaion e Cencreia, aqui no mar Egeu, tá? Então a posição dela era extremamente estratégica. Dizem que os historiadores narram, os historiadores, os comentaristas, os estudiosos, teólogos, eles entram em conflito quanto à dimensão dela. Alguns acreditam que essa dimensão entre Lecaion, o porto de Lecaion e Cencreia,
era de aproximadamente 6 quilômetros. Outros acham não, que era de 11 quilômetros. Bem, mas o fato é que a posição dela era extremamente estratégica. Vejam por quê, né? Também, antes, os navegadores, comerciantes, os marinheiros, eles teriam que vir aqui pelo sul da Grécia, né? Aqui a gente está vendo Corinto, pelo sul da Grécia, para poder trazer suas mercadorias do Ocidente para o Oriente, ou vice-versa, né? Levar as mercadorias do Oriente para o Ocidente. E eles demoravam em torno de 300, esse caminho era em torno de 320 quilômetros de mar, né? Então vejam bem, e aqui também, aqui ao sul, a geografia do lugar é extremamente acidentada. Existiam muitos relatos de mortes, né? Aí no sul aqui da Grécia. Então vejam bem, quando se descobriu que se poderia passar, não os grandes navios, mas barcos, né, grandes, que também carregavam as mercadorias, que se poderia passar por aqui, por esse pedacinho de terra que é Corinto, né, sem ter que percorrer aqui por baixo, isso foi um achado, né? Então, assim, a posição dela era extremamente estratégica. Então, a gente vê aqui o comentário de Stuart Farr. Ele diz assim: esta população híbrida de Corinto, né, e heterogênea de gregos, aventureiros, romanos burgueses, com uma mistura marcante de fenícios, essa massa de judeus, ex-soldados, filósofos, mercadores, marinheiros, escravos, libertos, ex-escravos, né, os libertos, comerciantes, vendedores ambulantes e promotores de todas as formas de vícios. Esse aqui é mais ou menos um perfil do povo, né, que morava em Corinto. Estima-se aproximadamente, né, entre a população de Corinto, estaria assim, entre 100 mil a 200 mil habitantes naquela ocasião. A população de Roma, naquela ocasião, estaria em torno de 1 milhão de pessoas. Tá? Era uma cidade nova, claro, ela foi construída 44 antes de Cristo. Ela foi reconstruída, na verdade. Portanto, era uma cidade rica, dada a sua posição geográfica. Ali aconteceu um intenso trânsito de pessoas e mercadorias, porque os navios vinham, atracavam ali em Cencreia, né, Lecaion, e depois passavam, claro, a mercadoria toda por terra, né, que é justamente pela cidade de Corinto, e do outro lado carregavam seus navios no porto de Lecaion. Então, assim, ou vice-versa. Então, assim, era uma cidade de intenso trânsito de pessoas e de mercadorias, uma cidade de oportunidades. Ali nós temos pessoas procurando, em busca de novas oportunidades de emprego. Né? Era uma miscelânea de raças, de etnias. O comércio ali era efervescente. A gente pode até imaginar como era o trânsito dentro da cidade de Corinto. Ela foi chamada de a Feira das Vaidades. Aí vocês podem imaginar por quê, né? E a população dela, como nós falamos, muitas etnias, era uma mistura. A cidade era grega, só que vinha gente de muitos lugares para Corinto. E ali também ela sediava os Jogos Istímicos, que perdiam apenas em importância para os Jogos Olímpicos, tá ok? E a religião, como é que era a religião em Corinto? A igreja, lembre-se bem, a igreja do Senhor Jesus estava dentro desta cidade. Era uma religião de mistério, né? Culto de mistério, onde religião e prostituição era o que se praticava ali. Era comum. Existiam muitos templos. Aqui nós vamos mostrar apenas 3 templos pagãos, compostos assim pelos deuses do panteão grego,
na verdade greco-romano, religiões dos orientais, o judaísmo, religiões que eles chamavam religiões de mistério. Tá? Aqui nós temos o templo de Afrodite, e narra-se que esse templo tinha em torno de 1000 sacerdotisas cultuais, ou seja, 1000 prostitutas cultuais, porque prostituição e sexo se misturavam. Prostituição, sexo e vício era uma grande mistura não só em Corinto, como no mundo de então, o mundo pagão de então. Aqui nós temos um templo, o templo de Apolo. Tá? Esse templo desse deus grego, Apolo exaltava a beleza, preste atenção, do corpo masculino. E é claro que os adoradores de Apolo, tá? Eles eram tendentes a práticas homossexuais. Existia muito homossexualismo, de fato, ali. Inclusive, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos da cidade de Corinto. Ele estava em Corinto. É como se ele tivesse aberto a janela, assim, um dia, né, pela manhã, e o Espírito veio sobre ele, dando a ele inspiração, e olhando o cenário daquela efervescente cidade, né, olhando todos os templos, o paganismo, enfim, o apóstolo escreve a carta aos Romanos. Leiam especialmente Romanos capítulo 1, né? Aqui nós temos o templo de Esculápio ou Asclépio. Esse templo, Esculápio, era considerado o deus da medicina, da cura. Então, assim, por conta de tanta prostituição, a cidade também, os habitantes, as pessoas ali tinham muitas doenças venéreas. O que elas faziam? Elas iam fazer oferendas ao deus Esculápio para serem curadas das doenças venéreas que elas tinham, tá? Inclusive, numa escavação feita próxima aqui ao templo, foram encontrados centenas de órgãos genitais masculinos e femininos. Então, irmãos, está dando para ter uma ideia de o que era Corinto, né? Inclusive, foi colocado no jargão um verbo, né? Corintianizar, né? Quando alguém dizia assim, você vai corintianizar, você está corintianizando, significava assim alguma coisa muito ruim, né? Ou seja, você está se prostituindo. A igreja estava ali. E a gente vê, irmãos, que a igreja em Corinto era de fato reflexo da cidade de Corinto. Essa igreja era o reflexo. Isso não é regra geral, né? Mas nesse caso aqui ela era o reflexo. Por quê? Porque a gente vê assim que de dentro do coração humano é que vem, né, a carnalidade. Lembram de Gálatas, né? Capítulo 5? Então vem a carnalidade. Todas as formas de carnalidade, isso vem de dentro de nós, dentro do coração humano, aliada, né, ao mundanismo que vem de fora, né? Ali na cidade de Corinto, eles viviam juntos, andavam juntos, a carnalidade e o mundanismo. Isso eu estou falando dentro da igreja em Corinto, irmãos. O que é muito triste, né? Porque a cidade era assim normalmente, mas a igreja estava sendo reflexo daquela cidade. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, tá? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aliás, não se enganem, aparece várias vezes na carta, né? Nas cartas do apóstolo aos Coríntios. Não se enganem. O auto-engano é terrível, né, meus irmãos? Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E o apóstolo diz assim: alguns de vocês eram assim. Ele coloca o verbo no passado, né?
Então, como é que era o ambiente dentro da igreja de Corinto? Os crentes coríntios, irmãos, eles trouxeram, né, na sua bagagem ainda a cultura para dentro da igreja. Havia uma exaltação exacerbada da sabedoria humana, da filosofia humana. Eles faziam muitas comparações. Amavam filosofia. Gnosticismo, gnose, né, que significa conhecimento, era uma das filosofias bem pujantes da época. Também o dualismo, né, do gnosticismo, o dualismo, porque no dualismo eles diziam o seguinte, que a matéria e espírito, né, a matéria era má, matéria muito má, né, e o espírito era bom. Então, qual era a conclusão que eles chegavam? Já que o espírito é bom e a matéria é má, então nós podemos fazer tudo o que quisermos com o nosso corpo. Podemos nos prostituir, podemos nos entregar aos vícios, à bebida, enfim, a toda sorte de pecados que a Bíblia, que a palavra de Deus condena, né? Sabe por que eles diziam o seguinte? Porque o nosso espírito vai estar salvo mesmo. Então, veja bem, esse era o pensamento, é claro que eu estou resumindo, é o resumo do resumo, enfim. Eles amavam discutir sobre as grandes questões da vida, tá? E da morte, né? O que é a existência, se existem anjos, se existe vida após a morte. Inclusive, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Isso foi um problema na igreja de Corinto também. Eles amavam a arte da retórica, da argumentação. E eles julgavam, então, os pregadores pela retórica. O ambiente dentro da igreja de Corinto era um ambiente, irmãos, onde era manifestado claramente a carnalidade e o mundanismo. Nós vamos ver apenas, de forma geral, uma panorâmica da carta e ver alguns problemas, né, que saltam aos olhos dentro da igreja de Corinto. E vamos fazendo uma analogia com a nossa própria igreja, a igreja da missão integral, nós, como membros dessa igreja de Cristo, né? Havia divisão na igreja. A igreja tinha quatro partidos, né? Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Apolo. E outros diziam, eu sou de Cristo. Não, Paulo é melhor, porque Paulo foi o fundador da igreja. Não, Pedro é melhor. Pedro é o apóstolo-chefe lá em Jerusalém. Apolo ele fala bem, ele tem uma eloquência enorme no falar. Os mais espirituais, entre aspas, diziam, nós não obedecemos liderança humana nenhuma, nós somos de Cristo. Então vocês podem imaginar o que é isso dentro do mesmo espaço. Deve ter sido terrível, irmãos, terrível realmente o que os crentes coríntios viveram ali e o trabalho que eles deram ao grande apóstolo. Imoralidade exacerbada dentro da igreja, né? O rapaz, lá só um exemplo, o rapaz estava possuindo a própria madrasta dele. Impressionante, ninguém fez nada. Ninguém chamava a atenção, ninguém chamava a razão, a sensatez desse rapaz, a sua madrasta. Enfim, irmãos processando outros, isso em tribunal humano, ímpio, pagão, né? E o apóstolo, até com um tom irônico, ele diz assim, mas vocês não são tão sábios, não existe nenhum sábio entre vocês que possa estar resolvendo essas questões internas. Vocês têm que ir para o mundo para resolver questões dentro da igreja. Nós vemos também membros participando dos cultos pagãos. Eles participavam de lá, né, da igreja de Corinto, e também iam aos templos pagãos, fazer uma fezinha lá, né? Às vezes a gente vê isso, irmãos, ainda hoje, né? Nas igrejas, as pessoas às vezes elas vão na igreja, uma igreja evangélica, mas também elas fazem uma fezinha, né? Fazendo uma promessa, né, para algum santo, entendeu? Elas vão também, às vezes, para tomar um banho em algum terreiro. É verdade isso, infelizmente.
É claro que isso é uma excepcionalidade, mas infelizmente ainda existe. Nós vemos também brigas por causa se deve comer ou não a carne sacrificada a ídolos. Essas carnes, elas vinham realmente, a maioria delas desciam dos templos. Essas carnes eram sacrificadas nos templos, era carne de melhor qualidade, né? Porque tinha que ser sem defeito nenhum. Briga se devia ou não, isso aí é tema de outra aula. O uso do véu pelas mulheres de Corinto. Na ceia do Senhor, que era chamada festa do amor, era realmente uma festa onde se podia perceber a divisão real entre os pobres da igreja e os ricos. Era uma ceia de desigualdades sociais. O uso dos dons espirituais de forma inadequada. É por isso que Paulo, né, escreve: parem, vocês têm que ter ordem no culto, não pode ser dessa forma. Nosso Deus é um Deus, irmãos, organizado, né, zeloso. Ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus de prescrições. Outro grande problema, irmãos que não acreditavam na ressurreição dos mortos, como eu falei, em função, vieram, né, do mundo, e lá algumas filosofias não acreditavam em ressurreição dos mortos. É o caso do grupo dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? E a infidelidade também nas contribuições para o ministério da igreja, e também na contribuição financeira aos pobres da Palestina, de Jerusalém, da Judéia. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ali na igreja de Corinto, ele precisou trabalhar com as suas próprias mãos, queridos, porque Paulo tinha uma profissão, ele fazia tendas, né, artesão de tendas, tá? E ele percebeu então que a igreja não queria colaborar financeiramente com o ministério dele. E ele ficou ali, o apóstolo ficou ali, obediente ao mandato, ao chamado de Deus. Ele ficou ali 1 ano e 8 meses, mas ele trabalhava fazendo tendas, juntamente com Áquila e Priscila. O autor da carta e fundador da igreja é o apóstolo Paulo, tá? E aqui no primeiro versículo a gente já vê Paulo dando uma chamada aos irmãos coríntios, né? A gente pode ver a ternura nesse momento com que Paulo trata os coríntios. Mas aqui ele também está reivindicando a sua autoridade apostólica, né? Ei, gente, eu sou apóstolo. Vejam o que ele diz aqui, Paulo, né? Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, chamado pela vontade de Deus. Ou seja, eu não me candidatei, eu quero ser apóstolo. Alguém não me chamou, olha, você tem um perfil, você conhece muito, venha ser apóstolo. Não, ele foi chamado lá no caminho de Damasco, pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus. E o irmão Sóstenes era um coríntio também, estava com ele nessa ocasião. A igreja de Deus que está em Corinto, olha como ele considerava aquela igreja, tá? A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para quê? Para ser santos. Essa é a introdução da primeira carta de Paulo, que na verdade essa primeira carta possivelmente já é a segunda carta, tá, irmãos? Mas, pela vontade de Deus, se perdeu a primeira carta e provavelmente a terceira. O que nós temos é a segunda e quarta carta. Mas foi isso que Deus determinou para que compusesse um cânon bíblico. Paulo recebeu notícias fidedignas. De onde vieram essas notícias? Né? Da família de Chloe, da casa de Chloe, e de Estéfanes, Fortunato e Acaico. Eram irmãos, né? Irmãos que Paulo considerava como dignos de confiança, e eles ali relataram para Paulo a triste condição da igreja. E aqui Paulo repreende os crentes em Corinto. Veja bem, ele já tinha estado lá 18 meses, foi embora, né? Plantou a igreja, discipulou a igreja por 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, perdão,
e depois foi embora. Ele tinha que continuar a obra missionária. Nós vamos entrar aqui na continuidade da lição número 5, né? Vamos lá, irmão, vamos ler a palavra de Deus, tá? Aqui é o capítulo 3, tá? Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 3, no verso de 1 a 6. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês a garganta seca. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. O que Paulo diz aqui, né? Até aqui? Ele esteve lá com os coríntios, fundou a igreja, deu leite para eles, obviamente, era o alimento propício para um recém-nascido, um recém-regenerado, para crianças em Cristo. Ele não podia alimentá-los com comida sólida. Naquela ocasião, não, né? Mas o triste vem agora. Ele diz, naquela ocasião, tudo bem, vocês ainda não podiam suportar, tá? Agora vem o triste. Nem agora ainda podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, e outro diz, eu sou de Cefa, e outro fala, eu sou de Cristo, desculpem, não está aqui, um erro de edição aí. Não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? E, na verdade, o quem aqui, não é, na tradução foi traduzido como quem, mas seria assim, o que é Apolo? O que é Paulo? São servos por meio dos quais vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, irmãos, quais seriam as causas dessa existência, né, dos partidos dentro da igreja e de tantos outros problemas que nós já vimos ainda há pouco? Possível, com toda certeza, seria, né, a carnalidade entre os coríntios. Pessoas espirituais, crentes espirituais, jamais agiriam dessa forma. Racha, né? A igreja rachou internamente em 4 grupos. Carnalidade e imaturidade espiritual. O restante do versículo. Olha, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo, tá? Aqui, aliás, no início do versículo 3, tá? Na parte A. Aqui, pessoas carnais, irmãos, pessoas carnais, traduzindo essa palavra carnais aqui, sarkinoi, do grego sarkinoi, que significa o quê? Feito de carne. Crianças em Cristo, criancinhas em Cristo. Esse estágio aqui dos coríntios era um estágio natural, é um estágio que nós passamos, é um estágio que o crente passa, né? É natural. Os recém-regenerados, eles têm que se alimentar mesmo de leite, eles estão aprendendo o ABC do Evangelho. Mas nós vemos aqui, queridos, na outra parte, né, do versículo, que diz assim, nem ainda eu não pude alimentar vocês nessa ocasião, que vocês estavam recém-nascidos em Cristo. Mas ele fala agora, nem ainda, ou seja, nem ainda agora. Calcula-se que deve ter se passado em torno de 3 anos, aproximadamente. Nem ainda agora, ou seja, depois de 3 anos. Podem, porque vocês ainda continuam carnais. E essa palavra carnais aqui, queridos, no grego sarkikoi, significa dominado, caracterizado, marcado pela carne. E aí Paulo repreende os coríntios. Muito tempo já tinha se passado
e eles ainda continuavam, né, além de crianças em Cristo, eles continuavam como eles, né, com todas as características de como eles chegaram do mundo. Então, quem é que nos controla? Quem é que controla você? Né? Você tem um tempo na igreja, talvez 6 meses, talvez 1 ano, talvez 3, talvez 5, talvez 10. Irmãos, como é que nós estamos na nossa estatura espiritual? A ordem é crescer na graça e no conhecimento. Como é? Vamos fazer aquela autoavaliação, uma autoavaliação sincera. Geralmente é um processo doloroso, mas precisa ser feito. Por que o Paulo é tão enfático, é tão assim duro com os coríntios, né? Porque ele tinha evidência, irmãos. Ele fala assim, porque se acontece ciúmes e brigas, inveja, contenda dentro da igreja, isso é evidência de sobra de que vocês estão vivendo em carnalidade e mundanismo. Porque nós nos medimos muito, né, pelos relacionamentos interpessoais que nós temos dentro do corpo de Cristo, tá? Existe um grande grupo, um grupo, aliás, de desigrejados. Eles dizem, não, eu faço a minha religião lá em casa. Em casa eu posso ler a Bíblia, eu posso orar. Essa não é a ordem bíblica. A ordem bíblica é para nós nos congregarmos, né? A exceção, é claro, de pessoas que estão impossibilitadas fisicamente, enfim, né? Aí Deus sabe exatamente o que impossibilita as pessoas de irem à casa de Deus. Mas a ordem bíblica é: vocês nunca devem deixar de se congregar, né? Porque nós somos medidos exatamente pelos relacionamentos interpessoais. Porque ser crente, vocês lembram dos monastérios, né? Foi essa tentativa da igreja de sair do mundo e ir para um monastério, para um lugar separado dos monges, viver longe de tudo e de todos. Só que eles não podiam viver longe deles mesmos, né? A gente tem 3 grandes inimigos, a gente sabe disso. É a nossa própria carne, a natureza carnal, essa natureza adâmica. E o mundo e Satanás, a gente sabe disso. Então, irmãos, é hora de nós revermos também, né? Não só nós temos telhados de vidro também, vamos não só apontar os erros da igreja de Corinto, mas e nós, nas nossas casas, dentro das nossas igrejas, tem acontecido competições, bate-boca, né? Arranhões, sequelas. É hora da gente avaliar, sempre é hora. E Paulo diz assim, olha, eu estou dizendo isso para vocês porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões do mundo? Veja bem, é uma incoerência, né? Os crentes em Corinto estavam andando segundo os padrões da cidade de Corinto. E nós, da Igreja da Missão Integral, né, nós somos crentes em Cristo Jesus. Qual é o nosso padrão? Né? A gente anda em que padrão? Irmãos, nós temos a preciosa palavra de Deus. A igreja de Corinto, ela bebeu dessa fonte pura, desculpem, por 18 meses, 1 ano e 6 meses. O apóstolo Paulo esteve lá, né, entre eles, evangelizando, discipulando, orientando, instruindo, corrigindo, estando ali com eles, tirando todas as dúvidas. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles, irmãos? O que acontece conosco que, né, dia após dia ouvimos as pregações no púlpito das igrejas? Nossa igreja tem 3 cultos, né, oficiais, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, desculpem, além das vigílias, não é isso? Aqui tem uma frase que diz assim: a igreja é reflexo do pastor. Não, nem sempre. Isso aqui não se aplica a tudo, né? Mas geral.
Porque a igreja de Corinto não foi reflexo do apóstolo Paulo, de forma alguma. Então, assim, a gente percebe que antes de nós termos um problema de qualquer natureza, né, uma divisão, uma facção, uma intriga, uma fofoca, enfim, são vários os tipos, né, de problemas que nós podemos ter, né? Um desprazer pela vida, uma insatisfação com o que Deus tem nos dado, enfim, são muitos os problemas, muitos. Mas antes de nós termos esses problemas, né, e ficarmos cabisbaixos por esses problemas, nós temos um problema espiritual. Tudo se resume a isso. Nós temos um problema de relacionamento com o próprio Deus. E isso tem desdobramentos nos nossos relacionamentos interpessoais, com certeza. Então, a causa raiz dos problemas espirituais que nós temos é a nossa falência espiritual. A carnalidade, imaturidade. Então, a solução para nós, irmãos, é essa guerra diária, essa vigilância diária para andar no Espírito. Não é fácil. E o Senhor Jesus não nos enganou. Ele disse que seria difícil mesmo. O apóstolo Paulo disse que seria difícil essa guerra entre a carne e o Espírito, que diariamente os dois, né, guerreavam entre si. E é claro que vai vencer aquele que estiver mais fortalecido. E isso aqui parece óbvio, né, andar no Espírito, mas olha, se fosse óbvio, a gente não veria o que vê, né? Infelizmente, esse ABC tão óbvio não é cumprido por nós. Veja aqui, de forma tão pertinente, esse versículo de Hebreus, aos Hebreus, né, que o autor aos Hebreus escreveu no capítulo 5, versículo 11. Preste atenção, queridos, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, já tem muito tempo de corrida, né? Nessa carreira eu já estou há muito tempo. Tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares, o ABC, dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, das prescrições de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido, a doutrina pesada, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, pela experiência, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que versículos preciosos para todos nós, meus irmãos. Essa carnalidade, né, lá em Corinto e na nossa própria vida, ela poderia ser evitada? Sim, né? Andar no Espírito, como nós falamos ainda há pouco, esse autoconhecimento, esse autoexame sincero, né, sem cera, que é doloroso. Nós geralmente temos muitas defesas. Nós realmente olhamos para o outro, não olhamos para nós mesmos. Isso é terrível, irmãos. É igual o homem natural que observa no espelho o seu rosto, né? Depois ele sai daí e esquece de como era. Ela pode ser evitada com essa morte diária à natureza adâmica. É sofrer o dano. É tão difícil sofrer o dano, né, irmãos? Nós nos defendemos tanto. É um exercício do domínio próprio e da própria língua. Nós pecamos muito. O apóstolo diz que essa língua aqui é um mal, né, incontido. Ela tem um veneno. Veja bem a expressão forte, né, que Tiago fala. Quando ofendido eu perdoo. Eu costumo perdoar. Meu coração é livre para perdoar. Quando eu ofendo alguém, eu peço perdão também. Ou eu penso assim, não, peraí, houve um atrito, né? O tempo vai resolver, o tempo resolve tudo. Será, irmãos? Não, o tempo não resolve, não. O tempo só faz aquietar, mas a ferida está lá, sem ser cicatrizada, tá? Varrer para debaixo do tapete não adianta. É necessário realmente nós
perdoarmos enquanto nós estamos no caminho com o nosso adversário, né? É o que a palavra diz. Nós temos então assim duas teorias, né? A teoria do crente carnal e a teologia paulina. A teoria do crente carnal, na verdade, irmãos, ela teve força aqui no Brasil com Scofield. Lembram da Bíblia de Scofield? Exatamente. Então, essa Bíblia aqui no Brasil e os ensinamentos, né, a teologia de Scofield, dentre outros, obviamente, ela é uma contradição de termos, né? Porque, veja bem, crente carnal é meio contraditório e é perigosa essa teoria. Por quê? Porque ela dá para o crente uma falsa sensação de segurança de salvação. Aquela falsa segurança de que a pessoa está salva. E também, irmãos, essa teoria, ela libera para a pessoa fica com um conceito equivocado do que é pecado, do conceito de pecado. Então, assim, é muito perigosa essa teoria. O crente em Cristo é um pecador que luta contra o pecado todo tempo, todo dia, né? Então, aqui, o pecado ele tem que ser exceção, mas nessa teoria aqui do crente carnal, o pecador, ele fica assim, o crente carnal, ele fica assim, muito à vontade para pecar, pedir perdão, cair no mesmo pecado recorrentes vezes e fazer disso um estilo de vida dele, né? Como os coríntios estavam fazendo. Então, a pessoa que se declara cristã, mas continua na prática do pecado, ela deve avaliar seriamente se de fato é cristão. Nós vemos João falando, né? E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Ora, aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Finalizando, irmãos, nós estamos caminhando para o final de fato. Crente carnal existe? Não existe crente carnal, irmão. Crente carnal é uma das maiores tragédias do cristianismo ocidental, vocês podem ter certeza. Veja bem, o Estado brasileiro, graças a Deus, ele não nos persegue. Nós temos liberdade de culto, de religião, né? O que a gente percebe é que nós estamos muito distraídos com as coisas deste mundo aqui, desta terra. Nós temos um entretenimento abundante, né? É um tal de eu mereço, eu me dou de presente. A questão é muito antropocêntrica, né? Cristo realmente tem saído assim, irmãos, do centro da vida de muitos cristãos. Então a gente vê, existe alguma diferença entre o crente carnal e o ímpio? Nós não vamos detalhar esse quadro, né? Mas realmente a diferença inexiste, ou só existe uma. O crente vai na igreja, o ímpio não vai na igreja, né? Então, assim, a teologia paulina, o que ela fala? O apóstolo Paulo, né, a gente vê muito bem isso em Romanos, capítulo 14, versículo de 1 a 5. Veja bem o que ele fala. Para Paulo, o que existe são crentes fracos, crentes sinceros, mas fracos na fé. O que é isso, né? E crentes fortes, crentes sinceros, mas fortes. Ele diz assim, acolhei o que é débil na fé, o que é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil ele só come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua mente. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Não deu para terminar a lição número 5. Se Deus permitir, nós vamos continuar no próximo domingo. Deus nos abençoe, queridos. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria.